Mula errada, 5, 6 anos, ainda dá doma? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Marcos Cordeiro, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cordeiro e eu te ensino a montar em Moar no primeiro dia, viu? E com segurança, sem coice e sem pulos. Hoje, quando você entender o que eu tenho para poder te falar, você nunca mais vai ter limite em relação à doma, em relação à idade, em relação se o animal é bravo ou não, se é errado ou não é errado, não vai importar para você. O que você pegar, você vai conseguir resolver, tá certo? E já chega escrevendo aí para mim de qual cidade você está falando, bora! Olha lá o Diego Cardoso. Boa noite, Diego, tudo na paz? De Urucuia, Minas Gerais. Escreve aí pra mim, de qual cidade você tá falando? Gente, a hora que você entender o que eu tenho pra te falar, a hora que você, no final dessa live de hoje, não vai ter mais limite, tá? Ó o Noleto lá de Riachão, Maranhão. Porque tem muita gente que pergunta, Marco, mas mula já é errada, rapaz. Já passou dos 3 anos, 5, 6 anos. Consegue? Depende. Depende de várias coisas, tá? Primeiro, do seu conhecimento. Eu vou te passar hoje, tá? 3 estratégias para você conseguir. A primeira é você entender o mundo do seu animal. Por exemplo, você sabe que o seu animal, ele tem visão diferente da nossa? Você sabia que sabe esse negócio do preto ou branco? O animal, quando ele sai, por exemplo, do lugar escuro para o lugar claro, a gente se adapta mais rápido à visão do que ele. Você sabia disso? Por isso, e é exatamente por isso que muitas vezes o animal se assusta com facilidade com qualquer coisa escura ou qualquer coisa clara, tá? Isso. Só que você só sabe disso quando você vai procurar entender a visão do seu animal. E a visão dele é sempre lateral, porque ele é presa. Ele não tem a visão focal igual a gente. Então, existem movimentos que quando você faz certos movimentos, você assusta ele. Por quê? Porque a linguagem do seu animal é a linguagem da sua mula, do seu burro, do seu cavalo, da sua égua, são gestos. Então, dependendo do gesto que você fizer, você está insultando, talvez empurrando o seu animal. E sendo que às vezes não é o momento que você faça isso. Você quer ver um gesto que faz a total diferença na hora da doma? Por exemplo, o toque. Você vai tocar no seu animal, certo? Bom, na testa nunca é um bom lugar para se tocar logo nas primeiras vezes. Por quê? Porque ali é um ponto cego. Tá? Ali foge da visão dele. Então, se você ainda não ganhou a confiança, como que você vai colocar a mão num ponto cego do seu animal? Outra coisa é, muitas vezes, em vez da pessoa, quando a pessoa vai tocar, ela faz isso daqui, ó. Ela leva a mão assim, a mão aberta, a palma da mão. Isso, pro seu burro, para sua mula, pro seu cavalo, o equídeo no geral, ele entende como uma garra. E a garra se apresenta em qual hora? No ataque. Então, muitas das vezes você leva a mão assim no seu animal para você tocar o seu animal faz isso daqui, ó. Ele afasta de você. Ah, Marco, por que meu animal é assustado? O problema é no meu animal? Não.
Porque você fez um gesto que ele se sentiu ameaçado. É muito natural acontecer isso, às vezes no começo da doma, e o animal ficar com você demorar para poder ganhar a confiança do seu animal. Simplesmente por quê? Porque não entende a linguagem do seu animal. Se eu sair daqui e ir para os Estados Unidos, eu não sei falar inglês. Como que eu vou me comunicar com as pessoas? E muita gente acha que o animal é simplesmente pega lá, põe o arreio em cima e toca. Não é assim, gente. Para a gente fazer isso parecer fácil, existe um processo muito grande atrás disso daí. Tá? Para poder fazer, porque quando você vê e parece fácil, fique tranquilo, que a pessoa, o profissional que está fazendo, ele é realmente muito bom no que faz. Isso em qualquer área. Não estou falando da doma não, estou falando de qualquer área. Tá? Então, existe muitos detalhes, muitas habilidades, muito processo por detrás das coisas, para ela poder parecer fácil. Outra coisa que faz parte da visão do mundo animal, tá? Além de que eles são presas, é claro, a audição. Você sabia que o cavalo, a égua, ele consegue escutar a batida do seu coração a certa distância? A 1 metro? Ele consegue te escutar? Agora, isso o cavalo e a égua, certo? Nós estamos falando aqui, o nosso foco é sempre o moar. Então vamos analisar uma coisa. Eu quero pegar, por exemplo, uma areia. Eu pego uma pá pequena, certo? Cabe um tanto de areia, correto? E se eu pegar uma pá maior? Cabe mais, você concorda? Uma caçamba. Eu quero uma caçamba pequena. Eu quero colocar um tanto de coisa. A caçamba é pequena, não coube, mas na maior cabe. Então, entende-se que pelo lado óbvio, vamos dizer assim, da coisa, o natural é que se é maior, tem que caber mais, tem que ser melhor, tem que... Você tá entendendo? Então quer dizer, se a mula, ou se o cavalo, a égua, já escuta com 1 metro de distância, imagina então uma mula, um burro. Por que você acha que a hora que ele se assusta, ele se assustou, que deu uma arrancada com você, seu coração dispara. Aí ele escuta isso. Seu coração disparou. O coração dispara, na natureza, o animal entende que quando o coração dispara, porque você sabe que quando eles estão, que tá ali o bandinho junto, é como se eles sincronizam as batidas e eles conseguem escutar, dependendo se eles estiver perto, eles conseguem escutar o coração do outro. Se o coração do outro, do vizinho ali, disparou, é sinal de perigo, entendeu? Se tem perigo, tem que fazer o quê? Ó, correr. Então, veja bem, as pessoas estão mexendo com a doma, está montado no animal, o animal assustou. A hora que o animal assustou, que deu aquela arrancada, o que normalmente acontece? A pessoa que está montada assusta e o coração dispara. Quando o coração dispara, que sinal que está passando para o animal que você está montado? Perigo. Então eu preciso fugir, eu não conheço esse cara. Se esse cara ele tá aqui, eu não, vamos dizer assim, você não ganhou a confiança, não ganhou a lealdade do seu animal ainda, e você tá com medo, eu tenho que sumir daqui. Eu preciso tirar ele daqui de cima e fugir o mais rápido possível. É isso que se passa na mente do seu animal. Ou ele desponta ou ele sai pulando. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu sei como reagir, porque eu busco entender o mundo do meu animal. Eu tenho ideia que se ele chega numa poça d'água ou num buraco, meu animal, como a visão dele é lateral, não é focal igual a minha, ele não consegue ver que aquilo ali é rasinho. Ele precisa entender melhor, ele demora um pouco mais para poder perceber.
para poder passar a água, para poder passar o buraco. Então eu sei também que ele assusta com maior facilidade. Se ele vê um toco, uma pedra, algo que ele não entende, ele quer fugir. Então eu não tenho que dar soco na boca do animal, eu não tenho que dar reada, eu não tenho que dar rosetada nele, eu não tenho que ficar bravo com o meu animal. Eu tenho que compreender o porquê que ele está tendo essa reação. O que está assustando ele? Como que eu faço para poder tirar isso dele? Ah, outro dia, com a mulinha que eu tô mexendo ali, eu fiz uma história aí, ó, que eu tá voltando, tá? Mas a hora que eu tava chegando no pasto, lá no pasto onde que eu estava, tem uns tubos, tá? Que é passa ali a rede de esgoto. E não sei o que aconteceu, que um dos tubos está quebrado. Então é uma baita de uma manilha, está quebrado e tá aquele buraco ali. A hora que eu passei com a mula do lado, aquilo ali quebrado, ela já olhou aqui e já quis fugir. Só que eu sei disso que é algo natural. Ela percebeu ali um perigo. Opa, algo que eu não conheço. Perigo, preciso fugir. Só que ela quis fugir, eu peguei ela, falei, não, volta aqui, olha direito. Ah, não, não quero olhar não. Virou pro outro lado de novo. Não, volta aqui, olha direito. Não, não quero. Volta aqui, olha direito. E repeti isso 10 vezes. Depois de 10 vezes repetida, ela entendeu, opa, se eu quero fugir, ele não deixa eu fugir. Ele tá me incomodando, ele tá pegando na minha boca. Então, deixa eu ver o que é isso. Talvez isso daqui não tem perigo. Então, parou, baixou a cabeça, cheirou, percebeu que não tinha perigo, porque esse é o mundo dela. E tocamos. Fui tocar, toquei. Continuei o processo, tá? Fui buscar o gado. Lá na frente, a hora que eu fui num lugar, a hora que eu tava voltando, sabe o que aconteceu? Passei do lado de outra manilha quebrada, tá? E que naquela manilha estava correndo água, fazendo barulho. E sabe o que a mula fez? Passou, ah não, eu já vi que isso daí não tem perigo. Passou como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque eu fiz ela entender que aquilo ali não tem perigo nenhum. Eu posso confiar nesse cara, porque ele não vai me levar onde causa perigo. E se isso daqui fosse algo perigoso, ele não passaria aqui. Ou então já teria me dado o comando para poder correr. Você está vendo como que uma simples atitude, na hora certa, da forma correta, porque a hora que ela assustou, não, você quer assustar? Não, volta aqui. Eu mantive a calma, o coração não disparou. Mas sabe por quê? É por causa da terceira estratégia. Mas então, como eu compreendo, bom, meu jovem, como eu compreendo que a visão dela é desse jeito, eu não preciso ficar nervoso com ela, não preciso me irritar. O mundo dela é esse. Então, eu compreendendo, eu crio uma estratégia em cima disso, dessa reação, e mostro que essa reação não precisa ela ter esse tipo de reação. Não faz sentido. Que aquilo ali é normal. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Escreve aí para mim se tá fazendo sentido para você, sim ou não? Escreve aí, quem tá aí desde o começo? Tem pergunta aqui. Olha, não é pergunta não, é o Alexandre, lá de Butucatu. Ele escreveu aqui. Tá fazendo sentido para você? Ó, o Daniel Alves disse que sim. Top, tá conseguindo entender. Bora, vamos continuar. Através disso, eu entendendo o mundo do meu animal, o Divaldo também, eu entendendo o mundo do meu animal,
Ó, o Kenny, Noleto, top, gente. Obrigado, top. Então, vamos agora para a segunda estratégia. Segunda coisa, tá? Que você vai conseguir ter um resultado se você tem um animal errado aí para poder domar. Primeiro, você precisa entender o mundo dele, tá? A forma que ele se comunica, como ele percebe o mundo. Porque, veja bem, isso faz o total diferença no comportamento do seu animal. Uma coisa é uma pessoa, uma criança criado no sítio. Hoje mesmo eu tava aqui no limoeiro, tá? Fazendo a prestação de serviço, mexendo com, auxiliando ali na mexida de um gado. E tem o João. O João, eu não sei se ele tem 8 anos ou 7 anos, eu não sei o certo. Eu devia ter perguntado pro pai dele. Ele é criado na mexida. Cara, ele laça muito melhor que eu. Você não tá entendendo tanto que aquele moleque laça. Agora, um cara criado na cidade, um moleque da mesma idade, tá? Uma criança da mesma idade, criado na cidade. Vai fazer a mesma coisa? Vai ter o mesmo comportamento? Não vai. Assim também é no mundo animal. Então, qual que é esse segundo passo, essa segunda estratégia? É entender de comportamento. Primeiro você tem que entender sobre o mundo do seu animal. A forma que ele vê o mundo. Segundo, você percebendo isso, você consegue compreender o comportamento. Por que ele está tendo esse comportamento? Por que ele está fugindo agora? Ou ele está querendo me encarar, ou ele está querendo me morder, ou ele está querendo me dar coice, ou ele está querendo me dar uma manotada. Por que ele está tendo esse comportamento? Quando eu consigo perceber o mundo no meu animal, entender, e claro, né? Consigo entender a linguagem dele, porque a linguagem dele é sinal. São sinais a linguagem dos nossos animais. Então, o tempo todo, ele está te dando sinais. Animal nenhum te faz alguma coisa assim de repente. Não, ele dá sinais. Quando você não percebe sinais, que você não conversa na mesma língua, aí, amigo, aí ele não tem outra opção a não ser ir para cima, encarar, porque o tempo todo é caso de vida ou morte o animal. Entendeu? Então, a gente entender sobre o comportamento de um animal, cara, porque um vai ser o comportamento do animal criado na baia, outro vai ser o animal criado num piquete, num sítio, uma propriedade pequena. Outro vai ser o comportamento do animal criado lá na fazenda, no meio das éguas lá, entendeu? Tem lá o piquete lá no fundo da fazenda, só vai lá para poder buscar a cada 90 dias ou 60 dias ou 6 meses, não sei, para poder dar vermífugo, ou então nem vai buscar. Nem vai pro meio, só vai lá para poder tirar, trazer o animal para domar. Então, eu preciso entender o mundo do meu animal para poder entender o comportamento dele. Ah, Marco, é um animal de 5, 6 anos, lá, criado lá no fundo da grota, nunca viu gente. As poucas vezes que viu gente, o povo judiou porque teve que tacar pito, teve que orear para poder passar, para poder tosar, para poder medicar, para fazer alguma coisa. Como que esse animal vai estar? Ele vai estar extremamente agressivo. E é aí que vem a terceira estratégia, ou o terceiro passo, como você... Não, a terceira estratégia. O que é isso? Um mapa, amigo. Algo que você sabe que quando você faz, dá certo. Você tem um resultado.
um passo a passo, um guia prático. Antigamente tinha aqueles... Aonde que eu fui ontem, cara? Ou foi hoje que eu vi um mapa. Algum lugar eu vi um mapa. Eu não me lembro aonde que eu fui que eu vi um mapa. Porque antigamente não existia o GPS. Hoje a gente tem um GPS, né? Tem o Waze, tem o Google Maps, tem vários outros aplicativos aí. Tem muitos GPS. Antigamente não tinha. Então você comprava um mapa e o mapa do estado, o mapa do município, o mapa do Brasil, para saber as principais, mas quando abria a estrada nova, por exemplo, você não sabia, rua nova na cidade, então tinha que ter um mapa para você poder se localizar, saber para onde que você está indo, aonde você tem que virar, todo o seu trajeto, para você poder traçar o seu trajeto. Então, quando você tem esse mapa, cara, você tem a certeza que vai dar certo. É tudo questão de tempo. Você compreende o comportamento do seu animal e sabe qual estratégia usar, qual técnica que eu vou precisar usar. O que eu faço primeiro? O que eu faço primeiro? Por exemplo, um animal desse daí, bravo, um animal eirado, tá? Eu vou jogar a corda no pescoço e vou chegar do lado ali, jogar uma corda no pescoço, pegar e poder puxar, poder colocar o cabresto? Não, é. Por quê? Porque o senso de preservação de um animal desse é muito grande. Primeiro, ou ele não vai deixar chegar perto, ou se chegar nessa distância ele vai meter o pé. Então, eu preciso, tá, ter um passo a passo para poder saber o que fazer com um animal desse. Eu, por exemplo, para poder colocar cabresto no animal, eu faço ele ficar de frente para mim. Exatamente, eu faço ele ficar de frente para mim. Eu só pego um animal, eu não aceito ficar pegando um animal, jogando corda ou laçando. E o animal, ele tem que ficar de frente para mim para eu poder colocar o cabresto nele. Você concorda comigo que é muito mais seguro se um animal estiver de frente para mim para eu poder colocar o cabresto do que se ele estiver de lado para mim? Você concorda com isso? Que é muito mais seguro se o animal estiver de frente? Fala aí para mim se você concorda com isso. Se faz sentido isso para você. Que é muito mais seguro o animal estar de frente para mim do que de lado. Para eu poder colocar um cabresto. Ó, o Fabrício Pereira. Sim, com certeza, seu Marcos. Vamos ver se mais alguém responde. Porque o principal, gente, eu sou focado, sabe no quê? Na segurança. Em ter segurança. Ó, o Kennedy, concordo sim, bem mais seguro. Ó, o Sidney Lopes, sim. Gente, hoje eu cheguei, acabei de chegar do serviço, porque está nessa... Tá desse jeito aqui, sertanejo no último. Sertanejo não, sujo mesmo, né? Então, gente, existe coisas que eu sei que pode tanto facilitar a minha vida, tá? Que como pode dificultar também. Mas tudo depende de quem? O problema, não, Marco, mas o problema é o animal, que o animal é isso, que o animal é aquilo. Não. Não, o problema nunca é o animal. O problema é a falta de conhecimento. Porque tudo tem solução. Mas tudo tem solução. Mas, Marco, mas eu tô com dificuldade aqui. É porque você ainda não conhece uma forma melhor de resolver. Ô Fabrício, eu também
Nunca banhei, acabei de chegar. Também não banho não. Acabou de chegar também, Fabrício? É, de vez em quando pega, vai até mais tarde, né? Faz parte. Então, gente, então, eu saber, eu tenho um passo a passo, eu tenho um GPS, tá? Isso facilita demais. Isso facilita demais para mim. E, claro, eu paro de dar desculpa, de colocar a culpa no animal. Ah, não, mas que tem animal que é mais difícil. Eu concordo plenamente. Muitas pessoas são mais difíceis, eu sou mais difícil, outra pessoa é mais fácil de falar, de conversar, de mexer. Então, se existe pessoas que são mais fáceis de lidar, outras são mais difíceis, imagina mais no animal, ainda imagina no animal, porque nós nós somos racionais, nós temos a parte cognitiva. Nós temos o sistema límbico, onde assim, falando a grosso modo, tá? Nós temos o sistema límbico, que é sobre as emoções, o sistema cognitivo, que é sobre o racional, a gente raciocinar, pensar nas consequências, tá? Ah, desse jeito não tá dando certo, então o que que eu posso fazer para poder fazer dar certo, tá? E o sistema do reptiliano, que é o atacar ou fugir. O animal, ele não tem esse sistema cognitivo de pensar na consequência, não. Ele trabalha simplesmente pelo sistema límbico. Então ele só quer se sentir bem. Então, a todo momento, basicamente para ele, é saber se ele ataca ou se ele foge. Porque se ele não está se sentindo bem, uma dessas duas reações ele vai fazer. Ele não vai parar e pensar na consequência. Você já viu o animal trombar em cerca? Sim, vir correndo, assim, ele assustar, assim, e sair correndo, trombar na cerca, se cortar, se machucar, outros se embolar, outros querer pular por cima de tábua e se quebrar. Quem aqui já viu um acidente assim, desse tipo de coisa? Você já viu algum acidente assim? Por que que isso acontece? Por causa disso. Porque o animal, ele não está se sentindo bem e ele precisava tomar uma decisão. E a primeira opção deles é sempre a fuga. Essa é a primeira opção deles. O animal, ele só parte para o confronto, ele só parte para o ataque quando ele não está entendendo a saída. Tá? E o animal no geral, porque eles têm um instinto de sobrevivência. O gado também. O gado faz a mesma coisa. Inclusive hoje eu estava mexendo com gado, a hora que ele se sente encurralado, ou ele se embola, que daí faz igual naqueles filmes de guerra antigo, do escudo, que faz aquele filme O Gladiador, né? Que fica todo mundo em volta assim com os escudos e tal, e ninguém entra pra dentro, eles fica. Então, o gado quando se embola, é isso que eles estão fazendo. Ou então, quando ele não entende a saída, o que ele faz? Ele vem pra cima, porque eu não sei pra onde que eu quero, para onde que eu tô indo. Você tá me atacando, então eu preciso me defender de você. Vem pra cima. É sempre assim. Mas quando somos claros na nossa comunicação, que sabemos o que estamos comunicando, tá? O nosso animal, ele entende. A gente deixando bem claro a saída, aonde é para ele ir, cara, ele não vai te encarar. Não vai. Ele só te encara quando ele não está entendendo nada. Quantos animais você já foi trabalhar na guia? Que eu já fiz isso, tá? De estar tocando, trabalhando na guia, dali a pouco ele vem de coice pra cima. Por quê? Porque você está excedendo a pressão colocada. É só por isso. Então você põe pressão e dá alívio na hora certa, que isso não vai acontecer.
dificilmente, raro vai acontecer. Ah não, Marco, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? 1 a cada 100, olha lá. Ah não, Marco, eu mexi com 10 aqui, os 10 encarou. Algo de errado não está certo. Porque ou você, provavelmente, a sua atitude em relação ao animal, e você está colocando muita pressão o tempo todo, ele não está entendendo que é para fazer, você não está se comunicando de forma clara para ele poder entender. Entendeu? Porque da mesma forma que tem gente que aprende com maior facilidade, tem animal também que aprende com maior facilidade. Da mesma forma que tem gente que tem uma dificuldade maior para poder compreender, os animais também têm alguns com dificuldades maiores para poder aprender. E o que faz? Então, como que eu posso colocar um padrão, Marco, nas coisas? É fazendo o quê? Eu entendendo o mundo dele, entendendo o comportamento dele, tendo um mapa, tá? Tendo um passo a passo e paciência. Paciência, como que é? PPR, paciência, não sei, eu esqueci qual que é o outro, repetição. O R é de repetição, sempre é repetição. Para poder aumentar a habilidade é sempre repetição. Isso não muda. Em tudo, só que aí que tá. Se eu não tiver a paciência e meu animal, eu indiquei meu animal para ele fazer algo, ele virar para a direita. E se por um acaso ele brigou, ele enqueixou, ele fez alguma reação, tá? E eu fiquei nervoso, como que vai repetir isso daí? Não vai. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é uma paciência. E claro, se eu tenho um mapa, se eu tenho um GPS, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei de acordo com a reação, eu entendo o comportamento e o mundo do meu animal, eu vou perceber o porquê que ele está tendo aquela reação, aonde está a dificuldade, o que é que eu preciso trabalhar nesse momento. Então, aquilo que eu preciso trabalhar, a hora que eu vi que ele travou. Travou por que travou? Aonde travou? Vamos ajudar ele a destravar. Se nesse movimento aqui tá difícil, vamos fazer um movimento mais longo. Vamos fazer de uma outra forma. Entendeu? Só que daí, a partir do momento que eu monto essa estratégia, que eu entendo aonde que está o problema, eu faço o quê? Repito, e repito, e repito, e repito, e repito. Eu não jogo bola, eu não chuto bola. Se for chutar bem, eu sou destro. Não sei se você é canhoto ou você é destro, mas você chuta igual se você for chutar a bola com as duas pernas. Não consegue, né? Agora, se você treinar, você consegue. Se você treinar, você consegue. Então, amigo, desse jeito você consegue resolver qualquer tipo de problema. Tá certo? Fez sentido aí para vocês até aqui? Então eu já vou responder a pergunta do Gabriel e do Fábio. Então, quando você consegue entender o mundo do seu animal, você compreende o comportamento e você tem um GPS, você tem um mapa, não tem limite de idade, não tem limite de ambiente, não tem limite de nada, porque você consegue compreender tudo o que é necessário para você conseguir treinar qualquer animal. Tá certo? Fez sentido? Vamos aqui para uma pergunta aqui. Gabriel, tá na escuta aí, jovem? Se tiver na escuta aí, tem um coraçãozinho aí,
clica nesse coração. Desse coração vai abrir 4 opções. Então a chama. Isso, meu jovem. É isso daí mesmo que eu tô falando. Isso aí. Marcos, estou com um burro aqui que tá me ganhando no cabresto. O que que eu posso fazer para corrigir esse defeito? Ô, amigo. Como eu falo sobre o mapa, tá? Sobre um GPS. Eu tenho um GPS desse. E eu tenho um tipo de cabreamento que eu chamo de cabresto correção. Uma forma que eu faço é uma corda de 6, 7, 8 metros. Cara, quando você faz esse tipo de cabreamento, não tem animal que ganha de você. Porque ele vai tentar ganhar de você, automaticamente esse cabresto é feito para poder aumentar a pressão de uma forma estratégica. E claro, né, até para você colocar esse cabresto, existe uma forma estratégica, também não é laçando assim pelo pescoço, não. Existe uma forma, existe uma estratégia aí. Então, eu tenho isso, tá? Eu tenho isso e eu mostro isso na prática, tá certo? Ó o outro aqui, é o Fábio Borges. Está na escuta aí, Fábio? Vamos ver se o Fábio tá aí. Fábio, tá na escuta? Se estiver na escuta aí, já clica nessa reaçãozinha, nessa chama. Aí, isso, meu jovem, é disso que eu tô falando. A pergunta do Fábio é o seguinte. Marco, a tropa pegou resistência no freio de colocar. A tropa pegou resistência no freio. Colocar um freio mais bravo. Colocar um freio mais bravo ou o que fazer nessa situação? Fábio, a resistência do freio que você deve estar falando é para poder parar, né? Para poder parar ou para poder virar. Mas normalmente é na parada, onde que a gente mais precisa, né? E você sabe por que que o animal, muitas vezes, ele não para bem? É porque você não afasta ele a quantidade necessária. Por exemplo, vamos se dizer que a fazenda onde você trabalha aí é grande, que você anda aí uns 5 km por dia. Ah, dos lados? A dos lados é mais simples ainda. Mas vamos continuar essa linha de raciocínio. Ah, tá. Então vamos, é para os lados. Beleza. Os lados, Fábio, normalmente tem um lado que funciona da seguinte forma. Assim como eu, assim como você, destro e canhoto, o animal, ele também é destro ou canhoto. Então vamos dizer, o animal é canhoto, tá? O animal é canhoto, o que que ele vai fazer? Eu vou virar ele para a direita. Quando eu viro ele para a direita, como que ele tem que fazer para poder virar para a direita? Ele tem que passar a mão esquerda na frente da mão direita, ele tem que cruzar a mão, correto? Quando ele cruza a mão, ele vem fácil para a esquerda, para a direita. Só que é aí que tá. Quando você quer que ele vira para o lado esquerdo, ele é canhoto. Lembra que ele é canhoto? Então, para passar a mão esquerda na frente da mão direita, ele tem facilidade. Só que para passar a mão direita na frente da mão esquerda, ele tem dificuldade. E como você não ensinou isso para ele lá no cabreamento, que eu tenho um mapa, por isso que eu falo que eu tenho um mapa, porque isso daí eu já ensino no cabreamento. No cabreamento, eu faço um cabresto um cabreamento que já garante 30% de rédeas. Eu já descubro se meu animal é destro ou canhoto no chão, antes de eu montar nele.
E eu já resolvo isso, eu começo, resolvo totalmente não, mas eu começo já a resolver antes de montar. Eu percebo de qual lado que eu preciso fazer meu animal trabalhar mais. Porque o que é canhoto, quando você vira ele para a direita, ele passa a mão esquerda aqui e vem bem. Quando você vira ele para a esquerda, ele tem que passar a mão direita na frente. Ele não sabe. Ele não consegue. Você não criou essa habilidade nele. Então o problema não é no freio. O problema é nos membros. Entendeu? Nunca é freio. E é exatamente isso também, que é um GPS que eu tenho. É exatamente assim que eu pratico. Para você entender os exercícios, o que fazer e qual momento fazer, de acordo com a reação do seu animal, é só você assistindo, amigo. Tá certo? Respondi sua pergunta, Fábio? Fez sentido para você? Vamos ver se tem mais perguntas aí. Vamos ver se tem mais perguntas. Ah, é. E no final você pergunta assim, o que fazer nessa situação? Fazer nessa situação é adquira conhecimento. Conhecimento é a única bagagem que não pesa e que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Conhecimento. Só que o conhecimento, ele muda resultado. Entendeu? Quando praticado, né? Claro. Vamos ver. Alguém me escreveu mais alguma pergunta ali? Cara, isso, e a maioria das pessoas, sabe o que as pessoas acham? A maioria das pessoas, por não entender, onde assim, essa parte aí dessa habilidade do animal, que ele só resiste para um lado quando ele tem dificuldade. Daí eles acham que é freio, colocar uma embocadura mais forte, mais agressiva, que vai incomodar mais o animal. Nem sempre. Na maioria das vezes não dá certo. Tem alguns animais que dá certo. Por quê? Você quer saber o que é colocar um bocal, um freio mais brabo, uma ferramenta mais agressiva na boca do seu animal? É igual você catar num barranco e você soltar uma criança ali. É uma criança que acabou de aprender a andar. Uma criança que acabou de aprender a andar, você põe em cima do barranco para ela descer correndo. O que vai acontecer com a maioria delas? Cair, descer rolando, entendeu? Só que vai ter uma ou outra que vai ser um prodígio, que vai conseguir descer correndo. Entendeu? É isso que é colocar ferramenta agressiva na boca de animal. Sendo que a dificuldade é no membro. Um ou outro, pela dor, pelo incômodo causado, ele vai. Mas sem saber o que está fazendo, não conscientemente. Agora, o que eu ensino é você colocar a consciência no seu animal ainda no cabresto. No cabresto. Então, é um tipo de cabreamento que te garante 30% de rédeas. Por quê? Aonde que está a base de rédeas? Ó, analisa comigo. O animal, ele na natureza, ele não cruza as mãos, ele só anda para frente. Então, ele vira o focinho, vira o pescoço e vai. Vira o focinho, vira o pescoço e vai. Certo?
Só que para a gente poder trabalhar um animal de serviço, por exemplo, a gente quer que ele vira cruzando as mãos, para um lado ou para o outro. E existe exercícios, tá? Existe exercícios voltados só para isso, para eu ensinar meu animal a cruzar as mãos. Porque se eu simplesmente amarrar o meu animal na lateral, olha só, muitas vezes tem gente que fala, ah não, Marco, eu vou lá e amarro na lateral. Beleza. Quando você amarrar para o lado direito o seu animal que é canhoto, ele vai vir rodando com a frente, cruzando as mãos, quase espinando. Entendeu? Daí você fala, nossa, ai que beleza, agora eu vou amarrar ele para o outro lado. Lembra que ele é canhoto. Só que ele não vai saber passar a mão direita na frente da mão esquerda. Sabe o que ele faz? Ele sabe o que ele sabe fazer? Passar o pé esquerdo na frente do pé direito. E daí ele vai parar as mãos e rodar com o posterior. Nossa, mas de um lado ele está quase praticamente espinando, do outro lado ele roda. Mas é claro, o animal é canhoto. E se ele for destro, vai fazer ao contrário. Então, eu tenho exercícios que eu te mostro aonde que você põe, sabe o que fazer para você melhorar a habilidade do seu animal. Que o problema nunca é na boca. O problema, amigo, é sempre nos membros. Só que a maioria olha para o lado errado. É por isso que não tem resultado. Ou então é por isso que demora muito para poder ter resultado. Porque depende do animal entender sozinho, dele aprender sozinho. Por isso que antigamente o animal levava muito mais tempo para poder entender os comandos. Claro, para o animal estar trabalhando, leva ainda muito tempo, tá? Mas para o animal simplesmente estar entendendo os comandos, hoje, com o processo que temos, é muito mais rápido. Muito mesmo. Entendeu? Animal que tem resistência na rédea quando está trabalhando e a passeio não teima, boa de rédea. Essa é uma boa pergunta, Marquinhos. Você sabe onde que está o problema? Na habilidade. Ah, como assim? Por exemplo, o animal você começa a ensinar ele a cruzar as mãos para um lado e para o outro a passo, certo? Por quê? Porque é difícil para ele. Ele demora para fazer certo, mas com a repetição ele pega o processo. Só que quando você aumenta a velocidade, ele precisa fazer a movimentação que ele faz devagar de uma forma mais rápida. Então, se ele não tem a habilidade necessária, ele não vai fazer. Inclusive, tem muito cara laçador. Muito cara laçador. Laçador no campo aí, no pasto. Põe ele numa prova de team hoop. Para poder laçar ali, ó, com segundos. Para você ver. É a mesma coisa. Entendeu? Fez sentido aí para você? E ó, quarta-feira, amanhã primeiro, amanhã eu vou colocar uma caixinha de pergunta. Faz a pergunta, a melhor pergunta vai ser o tema da live na quarta-feira. Tá certo? Que Deus abençoe você e sua família. E ó, até quarta-feira às 20 horas, viu? Tudo de bom!